aí, meu povo? Muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira. Desse jeitinho, né, galerinha? Terça-feira pra galera que vai prestar vestibular. Na verdade, vamos combinar que quando a gente fala sobre discussão de tema, a discussão de tema, ela é útil porque ajuda, não sei, na aquisição de conhecimento de mundo para quem vai fazer texto dissertativo, de outros concursos, vamos dizer assim, em geral, sabe? Mas esse perfil aqui, como eu tenho dito nas últimas lives, né, nas últimas semanas, é um perfil paralelo porque é um projeto presencial, não é um projeto para agora, é um projeto para o próximo ano, na cidade onde eu moro, que é Macaé. Então estamos começando esse perfil aqui separadamente do perfil que já existe do Estratagema, que é específico para concursos militares, e vai permanecer assim, tá? Porque time que tá ganhando não se mexe, e eu sou bem feliz e grata a Deus por tudo que eu conquistei até hoje lá no outro Estratagema. Mas olha só, na aula de hoje a gente vai falar sobre desafios do sistema de segurança pública no Brasil. E veja, quando a gente fala de sistema de segurança pública, a gente tem a tendência a minimizar a dimensão desse bendito desse sistema de segurança pública. Porque existem duas vertentes que são muito comuns em termos de julgamento, de pensamento a respeito desse sistema. Ou a gente pensa especificamente num sistema carcerário, né, que é óbvio, faz parte, né, contém ou está contido, lembra disso? Faz parte do sistema de segurança pública, mas o sistema de segurança pública não é reduzido ao sistema carcerário brasileiro. Ou ao panorama de violência em que vivemos, infelizmente, né? Então, veja, reduzir a segurança pública do país ao sistema carcerário ou ao panorama de violência é um erro, sabe? Porque vai muito além disso tudo. Agora, vamos pensar aqui comigo. Em termos de tese, a gente tem um tema assim, nossa gente, muito tranquilinho em termos de tese. Porque veja, se a banca te pergunta a respeito de desafios, é óbvio que o teu posicionamento de preferência no final da tua introdução, né, ou em alguma parte da tua introdução, eu não sei de que modo você está acostumado a fazer isso, mas, em tese, a gente diz assim, a gente posiciona o posicionamento e a defesa de ponto de vista no final da introdução. Isso significa que você está dando pistas para o teu corretor em relação ao que vem pela frente, tá? Então, quando a gente fala de sistema de segurança pública em termos de desafios, não é um grande problema, é um grande mistério, porque o que você tem que fazer em termos de posicionamento é reafirmar que de fato existe um desafio e apresentar quais são esses desafios ou por que existem desafios. Existem algumas abordagens, né? Por que existem desafios ou quais são esses desafios? Acho mais fácil se você fizer uma tese que apresente esses desafios. E foi desse jeitinho aí que eu pensei na nossa tese para a aula de hoje, tá? Esse é um tema que é muito promissor, eu acho que não apenas em vestibular, mas eu penso que em outros concursos também, né? INSS vai fazer prova dissertativa, deixa eu ver, os concursos militares, a galera faz prova dissertativa também, a gente tem previsão de outras polícias e bombeiros, não só a PEMERGE, né? Que é a próxima turma do Estratagema pré-militar, inclusive. Mas por que é um tema assim em ascensão? Porque a gente sabe que o presidente ele tem uma preferência por assuntos assim que enalteçam o militarismo. Entende? Então, olha, tudo que pode cair na tua prova, ainda que você vá fazer uma prova de vestibular, até sobre escolas cívico-militares, sobre a importância de escolas cívico-militar, isso pode cair na tua prova de redação, tá? Ainda que seja vestibular. Você vai falar assim, nossa, prof, que louca, que distante da minha realidade. Não, senhora. Porque a gente sabe que hoje as provas do Enem, né? Hoje não, hoje há algum tempo, né? Há 2 anos no mínimo, as provas do Enem passam por uma espécie de fiscalização, né, antes, inclusive questões que são objetivas, não só as dissertativas. Então, é um tema possível de cair também no seu concurso. Agora,
Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso tema escolhido para a aula de hoje. Desafios do sistema de segurança pública no Brasil. Basta apresentar. E eu pensei em alguns desafios para a gente apresentar aqui. Deixa eu ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pensei em 6 desafios. Eu quero que você faça esse exercício comigo, porque é assim que a gente faz o nosso brainstorm, a partir do desenvolvimento da tese, tá? Então, ó, a tese ficaria assim, ó. No Brasil contemporâneo, olha só, a gente pode dar uma enfeitada no pavão, né? O teu tema não fala sobre isso, mas é óbvio que a gente está falando do Brasil contemporâneo. No Brasil contemporâneo existem desafios que representam entraves para a população, existem grandes desafios que precisam ser superados ou minimizados, como? E aí vamos lá. O que você pensaria, você não precisa me responder, em termos de desafio? Vamos combinar aí. O que você pensaria? Olha, parece loucura, mas se a gente fala de segurança pública, é um desafio garantir essa segurança pública. Eu acho que quando você pensa em argumentos para esse tema, esse é o argumento mais elementar. Boa noite, Adelino. Seja muito bem-vindo. Recebi seu boa noite agora. Chegou com um pouquinho de delay, mas chega aqui, viu? Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Tamo junto com o Bolsonaro. Tá cheio de bolsonarista aqui. Vocês são muito bem-vindos. Mas olha, pensem comigo. Em termos de desafio de segurança pública, a própria garantia da segurança pública é extremamente desafiador. E qual seria a nossa abordagem nesse argumento, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Olha só. Meu esposo estava comentando hoje comigo, né? E a gente tem uma prima que mora, é uma prima dele, né? Mas eu já estou há tantos anos na família que é minha também. Ela está a caminho do Brasil e não mora mais no Brasil há muitos anos. Elas são mexicanas, as meninas, inclusive. Elas são mexicanas, né? Não moram mais no México, moram nos Estados Unidos e estão a caminho. E aí meu marido, fazendo uma retomada de vida aí, uma espécie de flashback, lembrou da época que ele pegava avião e fazia conexões e tal para vir para o Rio, quando ele morou em São Gabriel da Cachoeira, que era militar do Exército Brasileiro. Então, em termos de voo, que a gente diz mais ou menos assim, do Acre para cá, a gente pensa em aproximadamente, 4 horas e pouca de voo, 5 horas de voo. Essa é a lembrança dele. Mas eu não sei, porque ele morou no interior do interior, por exemplo, da Amazônia, né? Eu não sei se ele tá certo em relação ao cálculo de voo em relação ao Acre, sabe? Mas olha, somos um Brasil, somos um país de dimensões continentais. Então, é um desafio manter uma segurança pública eficiente e de qualidade, haja visto o tamanho do nosso país. Gente, é surreal pensar que existem continentes do tamanho do nosso país, né? Então, como dar conta disso tudo? Aí você deve estar pensando, se perguntando assim, você acha que o nosso presidente Bolsonaro vencerá no segundo turno? Adelino, eu não tenho uma opinião formada, assim. Na verdade eu tenho sim, mas eu vou evitar esse tipo de assunto, porque senão a gente foge do tema, e hoje a proposta aqui é falar sobre desafios da segurança pública, né? Mas já falei de Bolsonaro aqui e acho que é pertinente um tema sobre militarismo, escolas cívico-militares, a importância do policiamento, né, ostensivo, por exemplo, inclusive para vestibulares. Então a prof vai só evitar esse tipo de tema aqui pra gente não sair do assunto, e porque no momento aqui não é pertinente, tá? Mas eu te convido para ficar aqui, porque eu tenho certeza que a live vai te agregar muito em termos de conhecimento de mundo. Mas você deve estar pensando assim, ó, mas Camila, se eu falo, né, que manter a segurança pública e garantir a segurança pública já é um desafio, aí você fala, porque o Brasil tem dimensões continentais, aí você pensa, em termos de repertório sociocultural, o que eu uso? Sabe? O que de concreto eu posso usar? Agora, veja, você pode utilizar
o repertório sociocultural que está na ponta do lápis de todo aquele que vai fazer concurso de redação, a própria Constituição Federal, porque o direito à segurança é um direito constitucional. Então você menciona a Constituição Federal e menciona também o fato de a segurança ser um direito garantido a todo cidadão. Agora, como a segurança pública em termos de governantes, de Estado, de máquina pública, vai fazer para garantir isso, se a gente está falando de uma discussão de tema para vestibular, isso aí em termos de solução, você apresenta no teu parágrafo de conclusão. Confere. Mas no desenvolvimento, a gente não gasta linhas propondo soluções, porque o teu parágrafo de desenvolvimento é para você argumentar e defender o seu ponto de vista. O desafio é X e Y, e lá no parágrafo de conclusão, aí sim, em se tratando principalmente de prova do Enem, por exemplo, aí você apresenta a solução para esse teu ponto de vista, que é uma problemática, tá? Então vamos prosseguir. Olha que moleza, a prof disse que se a gente fosse pensar num desafio em relação à segurança pública do Brasil, qual argumento que seria mais elementar? É manter essa segurança, pelo menos a sensação de segurança, vamos combinar, Porque a sensação de impunidade dá sensação de insegurança. A gente poderia ter uma redação de 50 linhas, O que você acha? Porque para quem sabe dissertar, 30 linhas é pouco. Eu já falei que vocês dissertam até sobre a vida alheia. É mais ou menos assim que funciona quando a gente aprende a dissertar. Então, para falar sobre a garantia da segurança pública, a gente tem muito conteúdo produtivo nesse sentido. Agora vem comigo. Vamos pensar num segundo argumento. Eu disse para vocês pensarem na Constituição Federal e eu sempre começo pelo mais fácil, porque isso é o que há de mais elementar. E aquilo que é elementar não significa que não serve para a tua prova. Ah, prof, mas eu quero ser original. Seja original na sua defesa de ponto de vista, em termos de aprofundamento argumentativo. Sabe? Em termos de argumento, você pode utilizar o mesmo argumento do coleguinha. Aquilo que vai saltar aos olhos do corretor é a qualidade da tua argumentação e não, de fato, o argumento isoladamente que você escolhe, tá? Agora, desafios do sistema de segurança pública no Brasil. Eu disse que o Brasil apresenta desafios significativos que precisam ser superados. Eu falei da garantia da segurança. Agora, olha, mais um desafio aí. É um desafio promover medidas preventivas. Esse é um argumento que eu considero original. Sabe por quê? No meu brainstorm, ele foi um dos últimos. Eu subi e coloquei lá pra cima, no topo, mas esse foi um dos últimos que eu pensei assim na hora que eu tava fazendo o brainstorm. E você sabe que tudo que a gente pensa em primeiro lugar é o que é mais elementar. O que a gente pensa em termos de brainstorm e coloca lá pro fim é aquilo que muito provavelmente a minoria vai escolher para dissertar e colocar no texto. Mas então, gente, promover medidas preventivas é um desafio, porque o sistema de segurança pública, ele não é estabelecido, ou foi estabelecido apenas para solucionar, mas também para prevenir. Oi, meu amor, você tá aqui, você tá sumida. Boa noite a todos, é a nossa prof do coração. Olha aqui pra você, sua maravilhosa. Você tá sumida. Mas, então, promover medidas preventivas é muito importante se a gente pensar na questão da segurança pública desse jeito aqui, ó, e não assim. Porque se você pensa na segurança pública apenas como uma problemática, aí você não consegue enxergar que a prevenção também é um desafio, também se apresenta como um desafio. Ora, por que você precisa de um problema que vai se agravando, se na verdade aquilo que é ideal é prevenir? Entende isso? Então é desafiador, e eu digo mais uma vez, para um país como o nosso, de dimensões continentais, um sistema de segurança pública, e a gente fala de um sistema de segurança pública que ele é dividido em estados, é dividido em municípios, e a gente poderia citar as polícias militares, civis, mas a gente tem um sistema de segurança pública que é federal também.
tá? Então, prof, posso citar o tamanho do Brasil? Pode, porque a Polícia Federal tem atuação de modo muito coeso, não é separado de acordo com cada estado, né? A atuação dela é coesa em termos de máquina pública, representa o governo do estado com letra maiúscula, tá? Sim, agora eu voltei com foco, maravilhoso. O Vitor Hugo tá falando assim, responde o meu direct. Ai, Vitor Hugo, aqui que você mandou direct ou foi no estratagema de preparatório militar? Fala pra professora. Eu vou entrar lá pra ver. A gente faz atendimento via WhatsApp. Porque aqui no direct é uma treta, meu filho. A gente recebe até receita de bolo. Você não tá entendendo. É notícias de famosos, fofoca, receita de bolo. Então a gente faz o atendimento pelo WhatsApp. Mas você sinaliza pra prof que se você disser que tem mensagem sua lá no outro perfil, ou nesse aqui, a prof entra em contato com você, que eu já sei que você não me mandou receita de bolo. Tá, meu amor? Mas olha, que tipo de repertório sociocultural eu poderia utilizar para falar sobre medidas preventivas, né? Aí, olha o que eu pensei. Vamos variar em termos de repertório. Pensamos na Constituição Federal, eu falo assim, eu poderia citar também a Constituição Federal. Mas vamos trazer outra nomenclatura para esse Código Legislativo brasileiro? Vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, olha, se a gente fala de medidas preventivas, a melhor idade para promover esse tipo de medidas é na adolescência, ou na primeira idade, a gente fala da infância, confere? Então a gente pode mencionar o Estatuto da Criança e do Adolescente como garantidor, como um código legislativo, um aparato legal brasileiro que confere ao adolescente e à criança o direito, por exemplo, à participação cidadã. O que é a participação cidadã? A gente não sabe que o esporte, né, é um mecanismo, eu não gosto de falar que é uma ferramenta, né? Ferramenta papa. O esporte é um mecanismo que, além de preventivo, porque você desvia o foco da realidade, às vezes que é muito dura dessa criançada, desses adolescentes, além de preventivo, ele é capaz de reabilitar e de resgatar. Então, se a gente falar no Estatuto da Criança e do Adolescente, poderíamos com certeza mencionar esse acesso à dignidade, né, como cidadão que está se preparando para futuramente representar legalmente o nosso país, né, votando, exercendo o seu direito de cidadão, apresentando o seu voto numa república democrática como a nossa. Então, olha, promover medidas preventivas seria bem interessante se a gente pegasse essa abordagem da criança e do adolescente. E aí, em termos de repertório sociocultural, faríamos menção ao ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que realmente tem como objetivo oferecer dignidade e proteção para a criança e para o adolescente. Olha que fácil. O problema do repertório sociocultural é que, no início da live, a prof falou assim, é um erro a gente pensar em segurança pública, por exemplo, ao sistema carcerário, por exemplo, só para resolver o problema, né? É um desafio da segurança pública, resolver as questões que são relativas ao sistema carcerário. Não é isso. Assim como é um erro a gente reduzir, por exemplo, medidas preventivas para um adulto somente, né? A gente tem medidas preventivas para o adulto, talvez ONGs, né, que tenham atuação em determinadas áreas de risco e tal, mas vocês podem observar que, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, o trabalho de ONGs que levam esporte, né, música, musicalização, artes cênicas, é um trabalho sempre voltado para o público infanto-juvenil. Não é à toa, né? Porque esse público está em formação de caráter, é uma formação cidadã. Então, essas medidas preventivas, elas atuam como uma influência positiva sobre aqueles que, de algum modo, poderiam se desviar para o mundo do crime, sabe? Então, bem interessante. Olha, falamos sobre 2 desafios até agora. O desafio de garantir essa segurança,
né, no sistema de segurança pública, precisando garantir essa segurança, e a gente faria menção ao que é mais elementar em termos de repertório, Constituição Federal. E poderíamos falar também a respeito de medidas preventivas. E aí a prof trouxe uma abordagem falando a respeito do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Agora, olha, vamos falar daquilo que a gente pensa num primeiro momento quando falamos de desafios do sistema de segurança pública, né? Vamos falar sobre ressocialização de presos, né? E quando a gente fala do preso, do detento, do sistema carcerário, a gente não utiliza a nomenclatura de reabilitação. Não é reabilitação, é ressocialização. Agora, olha, à luz da ressocialização, a gente tem duas abordagens possíveis aí. A abordagem do detento, do ex-preso, né, que é reinserido na sociedade, e a segunda perspectiva é de uma sociedade que não está pronta para receber esse detento e esse ex-preso, que às vezes dentro do sistema carcerário teve um comportamento positivo, não pode ser mais condenado pelo seu ato, embora a gente saiba que há um estigma nesse sentido, a pessoa normalmente fica estigmatizada pro resto da vida, mas ele cumpriu sua pena e está livre, né? Então, se a gente pensar na questão da ressocialização do preso, nós temos desafios em relação a esse ex-detento e a própria população, que não sabe como receber esse detento, né? Principalmente em termos de mercados de trabalho, tá? E aí, pra gente não se alongar nesse argumento especificamente, eu queria falar da ressocialização do preso à luz do próprio detento, né? Daquela dificuldade que o detento tem, e a gente sabe, a gente não pode negar isso, da dificuldade que esse preso, que esse detento tem de se reinserir numa sociedade que estigmatiza. Olha, gente, nós somos uma sociedade de rótulos. Nós somos uma sociedade completamente polarizada. E eu digo isso não apenas no Brasil. Não é isso. Não é uma sociedade, não é apenas o Brasil em termos de sociedade brasileira. A sociedade, ela é assim, ela se polariza, ela se organiza em bolhas de acordo com interesses, ou não necessariamente interesses, mas como que eu vou dizer? Não interesses, mas às vezes posicionamento, seja posicionamento político, seja posicionamento religioso. Então, olha, a gente pode dizer sim que essa polarização, é bem errado a gente falar de polarização somente política, lado A e lado B. Não, pera, a gente não tem polarização só política. As próprias redes sociais mostram isso, né? A primeira grande rede social que foi o Orkut, lembra disso, das comunidades? Hoje a gente tem páginas no Facebook, a gente tem grupos, né? Mas o Orkut, que foi a primeira grande rede social do mundo, lembra disso, como as pessoas se organizavam nas comunidades, né? Essa é a representação da polarização política. E do mesmo modo que pessoas se reuniam numa comunidade como eu odeio acordar cedo, existia comunidade também, deixa eu pensar aqui, ex-detentos, né? Ou ONGs, a gente tem ONGs, inclusive, que prestam esse trabalho voluntário de ressocialização do preso. Aí você deve estar pensando assim, o que essa professora vai usar em termos de repertório sociocultural, né? Calma, que eu vou usar um repertório sociocultural, do jeito. Você vai falar assim, mentira! Juradinho, é uma música. Carolzinha fofa, sobre isso, o Afroreg tem um projeto para ajudar ex-detentos a se inserir no mercado de trabalho. Que maravilha! Olha, Carol, eu não tinha essa informação em relação ao Afroreg. Que coincidência, porque eu vou falar de música agora mesmo, sabe? Mas eu não tinha essa informação. Eu sei que no Rio de Janeiro a gente tem uma ONG chamada CUFA, né, que é Central Única das Favelas, eu acho que é esse o nome, eu nem sei se eu poderia citar na minha redação, porque tipo assim, você tá na dúvida do nome de uma instituição, melhor não citar, né? Mas eu sei que eles têm um trabalho assim muito maneiro em termos de ressocialização.
viu de ex-detentos. E não só nessa perspectiva aí não, tem o trabalho preventivo também, para tirar esse jovem de uma possível vida do crime, né, e colocar o foco em algo que seja produtivo na vida dele e contribua para a formação cidadã dele. Muito bom. Agora, olha só, já que você está falando de música, o repertório sociocultural que eu vou utilizar, que eu utilizaria para esse argumento, para falar sobre a ressocialização do preso, seria uma música do Projota que eu acho muito maneira. É uma música muito maneira. Eu não sei se vocês já conhecem essa música. O nome dessa música é A Rezadeira, né? E eu vou resumir essa música como eu resumi pra minha cunhada agora há pouco. A propósito, eu não tô no meu escritório, vocês estão vendo, né? Eu tô na casa da minha sogra, eu tô no Rio ainda. Essa semana eu acho que eu volto pra casa, porque a esposa tá de férias, viemos visitar os familiares. Mas eu tava agora há pouco conversando com a minha cunhada a respeito dessa letra da música. Eu não sei se você gosta do Projota ou não, eu também não sou fã de carteirinha, né? Mas o cara é muito, muito inteligente. E essa letra é muito interessante. É uma espécie de narrativa da vida de um jovem que ele acompanhou, que ele viu crescer, que ele viu jogar bola, né? E que do mesmo jeito que ele viu esse menino crescer numa comunidade, ele presenciou a morte desse menino. Jovem, muito jovem ainda, né? E a rezadeira, que é o nome da música, o refrão é assim: para proteger existe a rezadeira. A rezadeira é a figura da mãe. Isso é muito subjetivo, tá? Mas na letra, quando você interpreta, você consegue perceber. A rezadeira é a figura da mãe, que é aquela que não desiste, né? Aquela que se ajoelha. E na música ela fala que ela canta um louvor, né? Ela ora pela vida do filho, que já está lá quase entre a vida e a morte. E por que eu utilizaria essa música do Projota para falar sobre a ressocialização do preso? Porque esse menino que tem a vida narrada na música dele, ele já foi preso uma primeira vez. Ele fala sobre isso. Esse menino foi preso uma primeira vez e não chegou a ser preso nem pela segunda vez, porque ele se envolveu num furto, né, num roubo. Ele não fala furto, ele fala roubo. Se envolveu num roubo e houve troca de tiros com policiais. Ele também atirou e ele foi morto, né? Então, olha só, como repertório sociocultural, ainda que num tema que pareça tão assim, meu Deus, segurança pública, eu vou falar o quê? Eu vou falar sobre lei, só sobre lei. Para com isso. Você poderia falar sobre uma música que às vezes é perto da tua realidade. Essa, gente, é a música que eu me lembro, que eu conheço a respeito de segurança pública. Por exemplo, né, pra gente falar aqui no desafio do sistema de segurança pública, ressocializar. Por quê? Porque o cara foi preso uma primeira vez e ele não saiu desse sistema criminoso. Ele não quebrou esse ciclo. Ou seja, se a gente fala em processo de ressocialização, não houve essa quebra de paradigma. E a ressocialização não é inserir assim de qualquer jeito esse preso na sociedade, mas é dar a ele condições de sair dessa vida do crime. Entende isso? Bandeiras e polarizações à parte, né? Porque tem gente que acha que bandido bom é bandido morto. A ressocialização, né, quer acreditemos ou não, ela existe e é possível. Só que quando o cara entra numa penitenciária, né, numa prisão, e ele recebe um tratamento que não um tratamento, mas não recebe condições de repente aprender uma profissão, né, se relacionar com pessoas que têm o mesmo objetivo, que é levar uma vida honesta, aí fica difícil demais. Fica muito difícil. E essa música Rezadeira narra a história de alguém que entrou para a vida do crime, foi preso uma primeira vez e não saiu de lá ressocializado. E a gente sabe que a maioria não sai de lá desse jeito, ressocializado, né? Olha, eu tô tentando lembrar aqui, não, eu ia falar de um percentual aqui que eu li há alguns meses, na verdade. Eu nem sei que lugar eu li, mas isso tem a ver com o próximo... daqui a 2 tópicos eu falo pra vocês. Eu ia falar no próximo argumento, mas não, eu vou intercalar com o outro aqui. Então, olha, vamos recapitular o que nós falamos até agora.
Falamos sobre garantir a segurança, desafios do sistema de segurança pública. Garantir a segurança já é um desafio, porque isso é constitucional, um direito constitucional. Falamos que promover medidas preventivas é um desafio, falamos à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Falamos sobre a ressocialização do preso como um desafio. Eu falei que você poderia fazer uma abordagem também em relação à sociedade, que também não está pronta para receber esse preso, que é um preso que normalmente não está pronto para levar uma vida honesta, não teve essa oportunidade de repente, lá no sistema carcerário, mudar de vida e quebrar um paradigma, sabe? Então sai do mundo do crime aqui fora e e permanece no mundo do crime lá dentro, da prisão. E vamos falar sobre um outro desafio? O desafio do preparo policial. Vamos lá. Aí, esse tema sobre o preparo policial, ele é pertinente, não apenas para quem vai fazer uma prova de vestibular, porque desafios do sistema de segurança pública foi um tema que eu pensei para a galera que vai fazer vestibular. Mas olha como ele é pertinente e como ele passeia por outros concursos também, né? A gente poderia falar sobre militarismo também. E por que aqui a gente fala de preparo policial? Agora veja, esse policial seria assim, o preparo do profissional de segurança pública. Não necessariamente eu estou falando sobre policial, porque se eu pego, por exemplo, o Exército Brasileiro, o Exército participou de uma intervenção no Rio de Janeiro, né? Não sei se foi no ano de 2018 ou 2019, mas a gente pode mencionar, por exemplo, o Exército Brasileiro como um órgão federal que participou de um momento singular no Rio de Janeiro, né? É exceção da regra. Normalmente as Forças Armadas não participam, não atuam em comunidade, mas foi necessário, haja vista o panorama de violência que se apresentava no momento, entende? Então, olha, quando a gente fala sobre preparo policial, eu quero que agora, se o teu concurso é de vestibular, pense em preparo policial. Se o teu é sobre segurança pública, né, carreiras policiais e bombeiro, de repente, pense no preparo policial. Se você é da pegada das Forças Armadas, você pensa na atuação de um profissional que é militar das Forças Armadas, tá? Então, em relação ao preparo policial, tem gente falando comigo aqui, ó. Lu, você tá aqui, chuchu? Falar sobre os motivos que levam à ressocialização não dar certo seria bom ou fugiria do tema? Olha, se a banca, Lu, te pergunta a respeito de desafios, o ideal é que você apresente os desafios e diga e justifique, né? Apresente justificativas e porquês de esses desafios que você apresentou, um para cada parágrafo de desenvolvimento, se apresentarem como uma problemática na sociedade, entende? Porque a palavra-chave desse tema é desafio, né? Dizer, por que essa ressocialização não dá certo? Isso é parte do teu parágrafo de argumentação, confere. Você vai dizer, a socialização não dá certo e você vai apresentar por quê. Não dá certo por isso, isso e isso. Mas não se esqueça de incluir a palavra desafio e apresentar esse desafio e como isso reverbera na sociedade. Não basta, por exemplo, dizer por que não dá certo, né? Mas apresentar esse panorama sendo um desafio na sociedade. Não sei se eu fui clara, sabe? Mas não fugiria do tema. Só dá um resumo ao teu parágrafo a isso. Não dá certo por causa disso, disso, disso. Seria legal até em termos de aprofundamento argumentativo, você dizer, não dá certo. Ok, o que isso ocasiona na sociedade? O que provoca esse não dar certo? Qual é a próxima consequência, entende? Isso faz parte do teu parágrafo, mas não resume o teu parágrafo. Entendeu o que a prof disse? Calma que eu tô acenando. Gigi, você tá aqui, amiga? Tem uma amiga minha aqui. Vocês nem sabem que essa moça aqui conheceu o continente gelado, né, Gigi? Minha amiga marinheira. Que é uma abençoada que passou um tempo lá no continente gelado. Alô, pronto. Estamos aí. Mas olha, se eu falo de preparo policial, né, você nunca... eu não gosto daquele tipo de redação que desce a marreta, sabe? O preparo do policial é insuficiente. Não, pera aí. O preparo do policial, se você vai dizer que o preparo do policial é insuficiente, né, você precisa apresentar justificativas que são
consistentes em relação a isso, né? Porque é muito mais lógico, se a gente fala do tamanho do nosso país, é muito mais lógico você dizer que o trabalho do policial, às vezes, ele é insuficiente, haja vista o efetivo. Porque como o efetivo, você compreende isso que eu tô falando? O efetivo em termos de contratações. Gente, olha o tamanho do Rio de Janeiro. Olha o tamanho da cidade de São Paulo. Entende isso? Aí você faz um concurso a cada 4 anos e quer que essa galera, que são 2.000 vagas, né? Agora a PEMERGE, que é a Polícia Militar do Rio, tem uma previsão de 2.000 vagas para esse próximo concurso. Poxa, mas, meu Deus, um concurso a cada 4 anos, que não chama normalmente essas 2.000 pessoas de uma vez, assim, não vou chamar todo mundo, preenchendo 2.000 vagas. Então, olha, cuidado em termos de argumentação, porque se a gente fala, por exemplo, que o preparo do policial é um desafio, aí você apresenta porquês, não duvidando da capacidade desse policial, mas dizendo que essa é uma responsabilidade da máquina pública. De que modo, né? E aí, em termos de vestibular, a gente joga essa solução para parágrafo de conclusão, né? Por meio de treinamento constante, de reciclagem. Outra coisa, ninguém vive de treinamento constante e de cursos de reciclagem, né? Reciclagem aspas, viu? Curso de aperfeiçoamento, né? E táticas e técnicas. O policial não vive disso, vive de salário, né? Precisa de incentivo também financeiro para essa categoria. Entende? Isso é motivador demais. Além disso, a questão da obsolescência. Hoje eu publiquei um parágrafo, até eu acho que com esse termo, lá no Estratagema Pré-Militar. De nada, Lu. De nada, meu amor. A gente fala de sucateamento, né? Na polícia, por exemplo, a gente não fala de obsolescência, a gente fala de sucateamento. Pô, é sucateamento do armamento. Entende? Então, poxa, falar sobre o preparo policial, por que esse preparo policial, ele não pode ser colocado assim, sob as costas de um militar da polícia? Porque é muito mais do que isso. Gente, é investimento em treinamento, é investimento também em recursos tecnológicos, em armamento, e não apenas nisso, mas em termos de pagar um salário digno para essa categoria que, meu Deus do céu, vamos combinar que ser polícia aqui no Rio de Janeiro não deve ser um negócio muito fácil. Agora, olha, eu vou falar vou dar uma informação aqui agora, que é relativa à minha vida, inclusive. Eu acho que eu nunca comentei com ninguém aqui no Estratagema, porque, não sei porquê, mas eu sou filha de policial militar, né? Na verdade, ex-policial militar. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. E, rapaz, eu demorei muito tempo para conseguir digerir essa história toda. Então, gente, um policial militar, né? Das duas, uma. Ou ele tem muito amor à farda, eu acho que era o caso do meu pai, porque era um homem, assim, corajoso, né? Ou ele estava estudando para concurso, né? E o concurso da polícia caiu no colo, porque vocês fazem vários concursos, né? Eu sei disso. Vocês fazem vários concursos. Mas meu pai era policial militar e, cara, na década de 80, eu sou de 86, isso não era tranquilo. Isso não era tranquilo. Eu sei da minha infância. Vocês não sabem, dá pra escrever um livro sobre a minha infância. Dá mesmo. Do tipo, minha mãe separada na calçada do colégio e dizer que ser abordada por 2 pessoas que queriam me matar porque a família vira o foco, sabe? Agora imagina você ser familiar de um policial ou muito mais você ser policial hoje, né? 2022, gente, não é para amador, pelo amor de Deus. Então, falar sobre a questão, o desafio em relação ao preparo do policial, o que prepara um policial? Não é apenas um curso de aperfeiçoamento, né? O que prepara um policial é ter o bem-estar emocional desse cara, que larga a família em casa, dá tchau e não sabe se volta, sabe? E chega no fim do mês, ele recebe um salário que, pelo amor de Deus, vamos combinar, não é digno dessa profissão. Porque deveria receber o triplo, o quádruplo, sei lá o que. É igual a história do professor, né? Vamos combinar. É igual a história do professor, né? Que é uma categoria importantíssima, imprescindível, insubstituível, mas o professor não é valorizado aqui no nosso país.
né? E em muitos outros também. Isso não é uma realidade só nossa. Esse não é um privilégio, entre aspas, né? Só nosso, infelizmente. Mas olha, eu espero que vocês tenham entendido a questão do preparo policial. Talvez esse substantivo, preparo, não tenha sido nem o melhor vocabulário que eu tenha escolhido, porque não tem a ver apenas com um preparo, sabe? Não é só isso, porque o preparo dá a entender semanticamente, parece que é a figura daquele policial militar, e pô, não é isso, sabe? Tem a ver com bem-estar, investimento em salário, tecnologia, gente, muita coisa, muita água correndo debaixo desse barco, sabe? Então, cuidado, para quando falar de segurança pública, não sofrer daquele mal de só enxergar o lado ruim, o defeito. Se você me disser que tem policial corrupto, eu vou dizer que sim, mas tem político corrupto também, tem professor corrupto também, tem, sei lá, tem médico corrupto também, que faz tráfico de órgãos. Tem corrupção em tudo onde o ser humano põe a mão. Oi, Gláucia. Como entrou nesse assunto? Sugiro o podcast do Fala Glauber, Policial Penal Federal. Que eu vou anotar aqui, porque podcast é vida, né? Às vezes você tá dirigindo. Fala, Glauber. Olha, gente, deixa eu dar uma sugestão aqui. Já que a nossa amiga Glaucia deu uma sugestão aqui maravilhosa de um podcast, né? E eu, como preparo a galera para a área de segurança pública também, eu vivo estudando e dissertando. Vocês viram o parágrafo que a prof dissertou hoje, inclusive? Nossa, gente, o podcast é maravilhoso. Eu não sei se você dirige, mas eu sei que você pega uma condução para sair do teu curso e ir para casa, né? Eu sei que você pega carona, vai de Uber. Pelo amor de Deus. Você quer passar num concurso? Aproveita o tempo para escutar um podcast que seja produtivo, seja criativo, em termos de resumos de notícia do dia, porque tudo isso é repertório sociocultural para tua prova. E hoje eu já trouxe aqui para vocês um repertório sociocultural que era a música do Projota. Gente, é uma música. Em termos de segurança pública, você poderia falar sobre Cidade de Deus. Eu confesso que eu não tenho muito estômago para assistir a filmes e séries que tenham essa temática assim, porque isso tem muito a ver com a minha vida, minha realidade, né, sendo filha de um policial, e só Deus sabe o que eu padeci nessa vida até hoje, porque, né, o que acontece na infância não fica na infância de jeito nenhum. Então eu não tenho muito estômago para assistir esse tipo de conteúdo, sabe? O que eu conheço é Carandiru, Cidade de Deus. Mas eu sei, por exemplo, que existem séries que falam sobre sistema de segurança. Aí, conversando com a minha cunhada, eu falei assim, não tem aquela Narcos que o Wagner Moura faz e tal? Ela mas não é Brasil, né? Eu falei, sobre Pablo Escobar, na verdade. Mas olha só, se você assistiu a essa série, você faz um paralelo em relação à segurança pública. É um desafio o combate ao crime organizado. E a gente pode falar desde sempre, né, da existência do crime organizado e falar da figura de Pablo Escobar como um criminoso de expressividade mundial, né? Expressividade é ótima, mas é uma figura pública importantíssima. Para com isso, não foi isso que eu quis dizer, né? Oi, Lucas. Muito boa noite. Eu vou acenar pra você também, Chuchu. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, olha, eu vou parar por aqui falando sobre a questão da intervenção do preparo policial. Mas, em termos de repertório sociocultural, o que eu sugiro que você fale a respeito disso? Essa é a minha realidade. Olha como repertório é conhecimento de mundo. Eu poderia falar do período de intervenção das Forças Armadas nas comunidades do Rio de Janeiro, que foi um período até longo, né? Mas isso já é repertório suficiente. Mencionar uma outra instituição, um órgão, né? Isso é repertório sociocultural, viu? Isso não é ponto de vista. Tudo que não é defesa de ponto de vista é repertório sociocultural. Tudo não, quase tudo. Melhor assim, né? Quase tudo, porque tem questões que a gente considera como uma informação, informatividade. Se eu falar, por exemplo, que o Rio de Janeiro precisou da intervenção de outras forças, ou forças auxiliares, isso não é repertório sociocultural. Para você falar de repertório sociocultural, você precisa de alguma informação mais concreta. E aí a gente traz o Exército Brasileiro na figura de um representante federal durante esse período de intervenção. Acho que foi no ano de 2018.
2017. Gostaria de tirar uma dúvida com a senhora. Pode falar, Lucas. E olha, eu não sei se você é aluno daqui, do vestibular, do pré-veste ou do estratagema pré-militar. Qualquer coisa você me escreve por lá ou escreve para o nosso WhatsApp também, né? Porque de repente é uma dúvida que é grande, sei lá, às vezes eu não consigo tirar por aqui, tá? Fica à vontade, porque eu já tenho que fazer o meu dever de casa e entrar lá no outro perfil, porque eu tenho um colega seu aguardando uma resposta minha. Mas olha, por fim, vamos falar sobre direitos humanos. Eu separei 6 tópicos para falar para vocês aqui. O sexto, por que eu não falaria do sexto? O sexto é sobre diminuição, é um desafio diminuir os custos desse sistema de segurança. E aí você poderia falar sobre o custo do preso, por exemplo. Um preso custa, em média, né? Se você fizer uma média de todos os presídios brasileiros, né? Lógico que em determinadas regiões a condição é muito insalubre, então existe uma variação muito grande. Um preso, por exemplo, na região norte, custa para a máquina pública R$800. No sudeste, esse cara custa 2.400, sabe? Olha, cara, disparidade. Mas é um desafio diminuir os custos, né? E aí eu pensei, diminuir os custos promovendo esse tipo de política pública, né? Que ao mesmo tempo que diminua o custo, olha como dá para fazer essa dobradinha em parágrafos de desenvolvimento, diminuindo o custo e preparando para a ressocialização. Fala sobre o trabalho, esse trabalho contribui para a diminuição de pena, prepara para ressocializar, né? Inserir esse cara como um cidadão, né, para atuar de forma honesta na sociedade e tal. Mas por que eu não falaria, você vai mandar no privado? Tá bom, meu bem. Pode mandar no privado, sim. Eu vou fazer meu dever de casa, eu vou entrar lá no direct. Eu tava falando com a galera aqui que a gente não costuma fazer atendimento pelo direct, mas pelo WhatsApp do curso, porque aqui a gente recebe muito spam, sabe? Quando lá no estratagema militar, como nós somos mais de 7.000 seguidores, quanto mais seguidores você vai reunindo, mais spam você recebe. Então não tem como acompanhar. Por isso que às vezes vocês mandam mensagem, a gente só responde quando recebe no WhatsApp. Mas eu vou entrar lá pra ver, tá? Porque você falou que vai escrever pra mim, eu vou entrar lá. Tá bom, Lucas? Fique de boa aí, tranquilaço. Mas por que eu não falaria sobre a redução dos custos, né? Porque eu não consegui pensar num repertório sociocultural. Eu não sei, por exemplo, o nome que se dá para esse tipo de trabalho interno do preso. Eu sei que ele pode diminuir a pena em até 1/3 em relação ao trabalho. Talvez eu pudesse citar repertório sociocultural, tá vendo? Tá começando a ficar mais concreto, né? Mas, qual é a fonte disso? Eu preciso ter uma fonte, eu não tirei do universo, sabe? Então, eu não falaria sobre a questão de diminuir custos desse sistema de segurança. É um desafio muito grande, mas eu não sei se eu conseguiria encaixar um bom repertório sociocultural, sabe? A Carol falou assim, teve até um estudo da USP, eu acho, apontando que os gastos com presidiários são maiores do que com alunos da escola pública. Não vou dizer você. Eu ia falar assim, tô passada. Mentira. Não tô passada, amor. Eu super acredito que o sistema de ensino, a propósito, é um excelente tema. O sistema de ensino no Brasil, ele é sucateado ao máximo, ao extremo. E eu acho que quando você vai para determinadas cidades, eu posso dizer que eu sou muito privilegiada em termos do que eu observo em Macaé, né, que é a cidade que eu moro atualmente, porque é uma cidade que recebe muito investimento por causa do petróleo, né? Ela é conhecida como a capital do petróleo no Brasil, né? Macaé, a gente tem várias empresas de offshore e tal, então existe uma grana forte rolando em Macaé. As escolas públicas de Macaé, algumas especificamente, né, é cada carrão. Mas cada carrão, mas é carrão com força. Porque o ensino é muito bom, mas normalmente a gente sabe que não é desse jeito que funciona, sabe? Então, infelizmente,
esse tipo de informação que você me deu agora, Carol, de que o gasto com presidiário é maior do que o gasto com ensino, né, com a escola pública, cara, eu super acredito nisso. E eu não fico passada, isso não me surpreende, isso me deixa arrasada, só não me surpreende. Oi, Wellington, você tá falando assim, ó, os fuzileiros navais também participaram da intervenção 2014 na Maré. Eu fui desse efetivo, pelo amor de Deus. Você deve ter história para contar, não é mesmo? Vamos combinar. A propósito, os fuzileiros navais, ô categoria maravilhosa que está inserida em tudo que é treta desse país. Derramamento de óleo. Lembra disso? Maior acidente ambiental em plataforma continental brasileira, né? A gente fala dos mares, né? Das nossas águas jurisdicionais. Menino, fuzileiros navais. Operação Acolhida, Operação tudo tem fuzileiro naval. Estão sempre inseridos socialmente, fazendo um trabalho de grande importância e expressividade para a nação, tá? Ô galerinha para trabalhar. Não fica no navio assim, ó. Nada disso. Você viu, né, Wellington? Tô sabendo que os fuzileiros são bênção de Deus na vida dos nossos brasileiros. Muitas empresas. Ai, Lucas, chega com um delay aqui. Aí às vezes eu não consigo saber do que vocês estão falando. O Lucas deve estar falando das empresas de petróleo, né? Lucas, que eu falei dos royalties, de Macaé e tal. Muitas não é a capital do petróleo. Você entra em Macaé assim, bem-vindo à capital do petróleo. E olha, eles acham que todo mundo lá é podre de rio. Eles acham isso. Eu me lembro, invadiu as praias. Isso mesmo. Aliás, até hoje, de vez em quando aparece, principalmente nas praias do Nordeste, essas placas, né? A gente chama de manchas de óleo, mas são placas de óleo. Até hoje, tá? Mas os fuzileiros participaram de uma maneira muito efetiva na limpeza das praias. Agora, olha, vamos falar por fim, agora sim, sobre direitos humanos. Essa questão de direitos humanos, quando a gente fala de segurança pública, é mais uma questão que rende, porque normalmente são opiniões polarizadas, né? Então a gente não vai entrar nesse mérito aqui de eu concordo e eu discordo. A prof nunca faz discussão de tema nesse viés, nessa pegada, porque você não vai fazer isso na tua prova. Olha, vamos pensar no público-alvo, né? Eu tô no perfil aqui de vestibulares, né, que é o perfil novo do Estratagema, e a gente tem um projeto presencial para o ano que vem. Vamos pensar no público-alvo. Quem é essa galera que vai fazer a leitura desse teu texto? Eu posso falar sobre a minha experiência. Eu corrigi para o Enem pela primeira vez aos 28 anos. Tem um tempo já, né, meu povo? Eu corrigi para o Enem pela primeira vez aos 28 anos. Eu era só a caçulinha da sala, né? Porque a gente recebe treinamento, então assim, na minha sala, na minha equipe, que era grande pra caramba, eles separam em uma cabeçada, sei lá, 100, 200. Então eu era a caçulinha. Normalmente é uma galera que tá acima dos 40 e poucos, sei lá, acima dos 45 anos. Então, olha, esquece esse negócio na tua prova de redação de ficar levantando bandeiras que são polêmicas. Pelo amor de Deus, você não quer passar nessa prova? Você vai ganhar antipatia do teu corretor? Pelo amor de Deus, na primeira linha, você ganha antipatia dessa criatura? E em toda a linha, o miserável vai enxergar um erro. Porque é assim, né? O olho do professor, ele é olho de águia. Mas ele é o olho de águia ao cubo se ele discorda de alguma polêmica que você coloca na tua prova de redação. Então a gente evita aqui, e não é o caso, nem na tua redação, falar, por exemplo, de que se você concorda ou discorda de direitos humanos. A gente fala do que é tangível e do que é empírico. Existe uma carta, existe um documento, né, que rege, inclusive, a nossa Constituição, né, a nossa Carta Magna, Constituição Federal. Olha aí, um sinônimo para você utilizar, para não ficar falando a Constituição toda hora igual um papagaio, né, que rege a nossa Carta
Magna, e a gente pode sim falar da declaração, deve falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, não esqueça, na tua prova, você não vai dizer, qualquer posicionamento que diz respeito aos direitos humanos, e veja bem, isso não tem a ver apenas com provas de vestibular. Isso tem a ver com dissertação no concurso que você for fazer. Você vai fazer um concurso para a polícia, civil, federal, militar, sei lá, bombeiro. Direitos humanos precisam ser respeitados, porque isso é passível de nota 0. Imagina, estuda o ano inteiro e fala alguma asneira. E o corretor, quando você discorda de algum posicionamento dele, ele vai enxergar. Então veja, muito cuidado com o que você coloca na tua redação, para não chamar a atenção do teu corretor, do público-alvo. Lá dentro, quando você chegar no seu concurso, você arregaça com a sua opinião e seja feliz, tá? Seja X ou seja Y. Mas quando a gente fala de direitos humanos, gente, olha o repertório sociocultural que eu usaria. Bom, direitos humanos, deixa eu explicar melhor isso aqui. O sistema de segurança pública no Brasil apresenta desafios, e a questão da garantia dos direitos humanos é um desafio. Por que é um desafio? Porque a gente sabe que as prisões no Brasil, especialmente, a gente está falando do nosso panorama, as prisões no Brasil, especialmente, não recebem, às vezes, o mínimo. Algumas sim e outras não. Imagina, pensa comigo aqui. Agora isso tu não bota na tua prova, mas você vai falar comigo agora. Imagina, os últimos ex-governadores do Rio, todos eles foram presos. Acho que não, pensa, se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão, como diz a música. Todos os últimos ex-governadores. Agora imagina a prisão que está o Cabral, o Pezão. Vou falar só esses dois. Estão me lembrando desses dois. O Cabral e o Pezão. Você acha mesmo que eles estão numa prisão que tem o mesmo tipo de tratamento, instalações e infraestrutura e tal, segurança, de alguém que não é uma figura pública, sabe? Por exemplo, não sejamos ingênuos. Mas em termos de direitos humanos, gente, concordemos ou não, você concorde ou não, isso é lei. E isso é o que vale na tua prova. Então, na tua prova, existe um desafio da segurança pública quanto ao cumprimento dos direitos humanos, né? Porque uns têm mais privilégios, se a gente comparar as penitenciárias, por exemplo, uns têm mais privilégios e outros têm muito menos, ou quase nada, né? A ponto de ferir, né, de transgredir, ferir nada, ferir é subjetivo, a ponto de transgredir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sabe disso? Tá entendendo isso que a prof tá falando? Aí, eu falei pra vocês assim, eu falei assim, gente, eu não costumo assistir, assim, muitos conteúdos em relação eu faço muitas leituras. Leituras, sim, eu faço, e notícias e tal. Mas séries e filmes, eu sou bem desatualizada em relação a esse tema aqui de segurança pública. Porque isso tem a ver com a minha infância, né? Eu falei agora há pouco que meu pai era policial na década de 80, esse negócio não era muito normal, não. Agora também não deve ser filho de policial. Mas aí eu falei pra vocês, gente, eu sei o básico do básico, mas olha só como o básico do básico, em termos de filme, de séries, olha como isso me serve e te serve também, eu tenho certeza. Porque você poderia falar do Carandiru. Eu não sei se você leu, né, o Carandiru, mas o autor é o Drauzio Varela, né? E no filme, no livro, tem relatos, né, mais ainda no livro, perdão. Existem relatos fortíssimos em relação à experiência dele como médico atuante dentro de presídios no nosso país, dentro de presídios. Então, olha só que sinistro. E ele fala da escassez de recursos, ele narra, e isso você pode citar o filme, tá? Porque o filme é inspirado na obra dele literária, no livro. E ele fala sobre a escassez de recurso, ele fala sobre as condições de vida que eram simplesmente deploráveis e degradantes. E aí,
se a gente fala de direitos humanos, como não citar uma obra que é, e eu vou mais longe ainda, né? É uma obra em termos de referência mundial para análise, né, desse sistema carcerário brasileiro. É uma ordem de referência mundial. Pô, o cara é médico, né? E ele escreveu um livro, e não escreveu um livro pura e simplesmente, aspas, né? Porque falar de uma rebelião pura e simplesmente, não, pera. Reconfigurando a frase. Ele não escreveu um livro para falar sobre o Carandiru, sobre um momento de rebelião e conflito e invasão policial, mas ele fala sobre a realidade daquele local, né? E ele, sendo médico, atuando no sistema carcerário, é óbvio que ele fala dessa precariedade do sistema carcerário em determinadas penitenciárias. Como eu disse para vocês, em determinadas penitenciárias. Porque, olha, como pode, por exemplo, um presídio gastar R$800 com preso e o outro 2.400, exemplo, né? Que foi a última informação que eu li a respeito disso. Eu não citaria na minha prova porque eu não tenho esse dado concreto aí. Isso é conhecimento de mundo e eu não sei quando eu li. Mas é um exemplo, tá? Para você entender que há uma disparidade nesse sistema carcerário. Vamos combinar que quem eu imagino que esteja na prisão, que tem 2.400 de gasto com presidiário, seja um Sérgio Cabral da vida, um ex-governador do Rio de Janeiro, um pezão também da vida, sabe? Então, essa é uma literatura que é coringa, né? E até se o tema for sobre saúde no Brasil, ainda é uma literatura coringa, né? Ou filme, ou obra cinematográfica, ou filme. Por que é coringa em relação à saúde também? Porque, cara, o detento está no sistema carcerário, mas ele também é contemplado pelo direito constitucional à saúde. Então, se você vai falar sobre saúde, precariedade na saúde, você pode ter uma abordagem em relação a esse detento que temporariamente, ou não, está recluso, né? Lembro Lembro no presídio de Alcaçuz, do Rio Grande do Norte. Agora, veja, eu acho que eu vi um documentário, eu assisti a um documentário sobre esse presídio de Alcaçuz, né? E porque o nome não é assim, eu sei que foi rebelião, mas acho que o que fica mais próximo da minha realidade é a questão do Carandiru. Mas eu lembro sim, tá, Carol? Eu me lembro sim. Mas o que fica mais próximo em termos de segurança para citar numa prova, a título de repertório sociocultural, seria essa literatura Carandiru aí, ou até mesmo o filme, né? Aí você, como tem esse conhecimento de mundo, olha só como o repertório sociocultural, ele é muito, como é que eu vou dizer? É muito flexível, gente. É muito tranquilo o repertório sociocultural, por mais que represente um medo pra galera. Eu tenho certeza que se você fosse falar sobre o presídio de Alcaçuz, talvez isso fosse mais tranquilo pra você, entende? Porque você tá mencionando aqui pra mim. Então, o repertório sociocultural é um conhecimento de um mundo que contempla outras ciências. E quando a gente fala sobre o sistema carcerário, a gente fala assim, que tipo de ciência, né? A gente fala de sociologia. Né? A gente fala de sociologia e a gente fala do código legislativo, de aparatos legais, contempla ciência no sentido de outras áreas do saber, né? Normalmente é isso que as bancas, pelo menos as bancas para as quais eu trabalhei, normalmente é essa nomenclatura que elas utilizam para nomear repertório sociocultural. São outras áreas do saber, como segurança, por exemplo, sabe? Então, olha, antes de encerrar, vamos recapitular aqui, beleza? Eu falei, que existem desafios que são significativos, né, no sistema de segurança pública no Brasil. E eu disse a vocês para não reduzirem o sistema de segurança pública apenas a questão da resolução do problema. Então, nós falamos aqui sobre intervenção preventiva também, confere? Nós falamos quais são os desafios, né, que falamos aqui. O desafio de garantir essa segurança, tá? Que é constitucional. Falamos sobre o desafio de promover medidas preventivas, de ressocializar presos, ou preparar a sociedade, né, em termos de ressocialização, na perspectiva do preso e na perspectiva da sociedade que vai receber esse ex-preso, ex-detento.
Falamos sobre direitos humanos e falamos sobre o preparo policial. E em relação ao preparo policial, eu fiz questão de frisar aqui uma informação muito importante, algumas, na verdade, informações muito importantes, que esse preparo policial, ele depende de outros pormenores. Estabilidade emocional, incentivo da máquina pública, né? Seja no salário, inclusive no salário, né? Em aparatos, armamento bélico, aperfeiçoamento, treinamento, entende? E olha, como nós estamos falando de uma prova para vestibulares, e esse não é o tipo de abordagem que eu tenho lá no estratagema militar, né? Que é um perfil que já temos uma caminhada de 2 anos e um pouquinho. Aqui, especificamente, quando a gente fala de vestibular, aí sim, chegamos ao parágrafo de conclusão, né? Por que a conclusão do Enem, ela é tão receitinha de bolo, né? Já percebeu? É isso, você só vai encaixando as peças do xadrez, mais ou menos isso. Por que ela é receitinha de bolo? É mais ou menos assim, para sinalizar para o candidato que o momento de fazer intervenção é de fato na conclusão. Parágrafos de desenvolvimento são parágrafos de argumentação, que você apresenta os porquês, as justificativas, os paraquês, né, os objetivos, as motivações, a gênese do problema. Isso é argumentar, isso é parágrafo de desenvolvimento. E lá no final você apresenta soluções. Tá certo que a conclusão, seja no Enem, seja em qualquer outra prova dissertativa, é o menor dos problemas do candidato, porque é tranquilo demais, gente. É decoreba, assim, num grau purinho, tá? Olha, vou encerrar minha live por aqui. Muito, 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 mil vezes obrigado pela companhia de vocês, a participação de vocês. Eu sei que tem uma galera que veio do outro perfil também, porque discussão de tema é pertinente para todos que vão fazer dissertação. Mas a notícia boa é que quinta-feira a gente tem live lá no outro perfil também, que é o perfil para galera que vai fazer provas militares, e temos uma caminhada, graças a Deus, pela frente. Olha, eu desejo a vocês uma semana maravilhosa, excelente, produtiva e emocionalmente maravilhosa, sem preocupações demais, porque tudo tem seu tempo, tá? Ó, um beijo pra vocês e semana que vem tem mais live de discussão de tema aqui, tá bom? Ó, beijo, tchau, tchau.